E nesse momento o Vasco está indo atrás do Carlos Cuesta, está muito próximo de confirmar a contratação do zagueiro colombiano de 26 anos de idade, formado no Atlético Nacional, ficou muito tempo jogando no futebol da Bélgica e estava no Galatasaray, está ainda no Galatasaray, até que se confirme realmente essa negociação. Carlos Cuesta, que é jogador da seleção colombiana, foi titular, inclusive, na campanha da Copa América do ano passado, se eu não estou enganado, que foi finalista, perdeu para a Argentina na decisão, já na prorrogação, no gol do Lautaro, se eu não estou enganado, e ele foi titular daquele time. No Galatasaray não se firmou. Fez 8 jogos apenas na última temporada, era um reserva que entrava em algumas partidas e o Vasco estaria fechando a compra dele por 5 milhões de euros. Ou seja, vendendo o João Vitor por 4 milhões e meio, contratando um outro jogador para a posição por 5 milhões de euros. Não sei como é que vai ser essa movimentação financeira do Vasco, já que constantemente, em toda entrevista, o Pedrinho, Admar Lopes, Diniz sempre deixam muito claro que o Vasco não tem dinheiro. E o que me chama mais atenção é exatamente isso. Que o Vasco aparentemente não tem dinheiro, segundo palavras do próprio presidente, mas o Vasco vai fazer um investimento de mais de 30 milhões de reais num zagueiro que acabou de ir para o futebol turco e não se firmou. Que na última temporada disputou só 8 jogos, apesar de ser um jogador de seleção colombiana, mas que tem a passagem no Atlético Nacional, futebol colombiano. A gente acabou de ver o desempenho do América de Cali contra o Fluminense e é um dos principais times da Colômbia. Não foi um grande desempenho. Foi para o futebol belga, que também não é num nível altíssimo, e na Turquia, que também não é um nível altíssimo, não conseguiu se firmar, e o Vasco indo no mercado para pagar mais de 30 milhões de reais por ele, sendo que tem também o Andrés Gomes, outro jogador colombiano, esse sim ponta, que atua no Rennes, uma possível compra dele, né, na verdade um empréstimo com opção de compras por metas batidas, ou obrigação de compra por metas batidas, que pode chegar a 40 milhões. Então seria o Vasco gastando 70 milhões em 2 contratações apenas de 2 jogadores que não se firmaram quando deram um salto realmente de liga, né? No caso do Cuesta, da Bélgica para a Turquia, o Andrés Gomes dos Estados Unidos para a França. Tem sido, me parece, um perfil buscado pelo Vasco, uma política de compra do Vasco. Ao invés de investir em vários jogadores, depositar o dinheiro em poucos jogadores. O Vasco fez isso na última janela, quando gastou cerca de 50 milhões de reais em 3 pontas, e até o momento só um é titular, né, que é o Nuno Moreira. O Garré tem conseguido um pouquinho mais de espaço agora, mas é uma reserva, ainda não deslanchou, e o Lloyd nem entrado nos jogos tem. Então o Vasco mantém essa política, que eu acho que vai muito contrária ao que foi dito, inclusive, pelo próprio Pedrinho nas últimas 2 coletivas, né, que era de buscar jogadores mais adaptados ao futebol brasileiro. Porque o Vasco, desde que o Pedrinho assumiu, contratou 7 pontas já. 6 estrangeiros e o Alex Teixeira, que chegou ali meio que naquele combo do Felipe Coutinho. Então o Vasco segue insistindo no mercado sul-americano, apesar de compreender, isso fala do próprio Pedrinho numa coletiva do ano passado e do Admar Lopes, quando chegou ao Vasco, compreender que talvez o melhor caminho fosse buscar jogadores mais adaptados ao futebol brasileiro. Porque por mais que o Cuesta seja um jogador de seleção colombiana, ele nunca foi testado num contexto de temporada inteira numa liga mais forte. Ele jogou pelo Atlético Nacional, jogou no futebol belga e na Turquia praticamente não jogou, e nem dá para comparar o futebol turco com o futebol brasileiro. Como aposta, seria uma aposta válida, mas um jogador de 30 milhões de reais não pode ser considerado uma aposta, tem que ser uma solução. E aí, entrando um pouquinho mais nas características do Cuesta, o Cuesta não é um zagueiro alto, por exemplo. O Cuesta é um jogador que tem bom trato com a bola. Eu assisti 3 jogos do Cuesta hoje pelo Galatasaray mais cedo. Tem um bom trato com a bola, é aquele zagueiro que gosta de sair jogando como o Diniz gosta, tem boa velocidade, mas não é um zagueiro alto. É um zagueiro com menos de 1,80, 1,78, se eu não estou enganado. Então, uma dificuldade que o Vasco tem tido nos seus jogos é o jogo aéreo. Ele não é esse jogador, esse zagueiro de imposição física, é um zagueiro mais de velocidade, de interceptação, de fazer coberturas um pouco mais longas pela velocidade que tem, mas não é aquele zagueiro, que é algo que falta realmente ao Vasco. Porque o João Vitor também é um zagueiro de velocidade. E é um zagueiro até mais alto do que o Cuesta e que vai bem no jogo aéreo. Então acho que o Vasco ainda perde um pouquinho nessa questão do jogo aéreo. Então, assim, não vejo como uma solução e acho que o Vasco está, de uma certa maneira, dando um all-in no mercado, elevando os valores que vinha colocando, né, nas contratações e contratando poucos jogadores, sendo que você ainda tem muitas lacunas ali. O Vasco não tem um centroavante reserva, não tem um meia reserva do Coutinho, agora o Garré tem sido aproveitado ali, mas aí você gera um espaço na ponta direita que também não tem ainda essa solução, ou um reserva, pode ser o Gomes, mas um reserva de 40 milhões.
Então, assim, é uma situação que o Vasco, até falei no meu canal ontem, sabe quando você deixa para ir muito tarde para o mercado e você vai com fome e você começa a comprar o que tem, porque você precisa dar uma resposta rápida? Me parece o Vasco nesse caso, né? Passou um mês de janela, só contratou um jogador e agora quer dar uma resposta para o seu torcedor e faz alguns investimentos que, ao meu ver, são de risco, não pela qualidade dos jogadores. Acho que tanto o Andrés Gomes quanto o Cuesta podem acrescentar o time, mas não ao ponto de valerem 70 milhões os dois juntos. Agora, contratar como deveria ou como precisa, com a qualidade que seria necessário para o momento do time do Vasco, que não está, obviamente, numa fase boa, num momento que seja, digamos assim, dos mais promissores na temporada, demanda dinheiro, né, o Garoni? Eu acho que esbarra na falta de recursos. Mas 70 milhões? Querer contratar... Mas esse que é o ponto, Ilan. Se não tem dinheiro e se o recurso é um problema, como você coloca 70 milhões em dois jogadores que são apostas? Acho que esse, para mim, é o grande ponto. E até nessa questão de política, de perfil que o Vasco tem procurado, o Pedrinho falou outro dia numa coletiva, que ele usou até o Mirassol como exemplo. Ele, se os 11 do Mirassol, se eu contratasse os 11 titulares do Mirassol, o torcedor do Vasco não ia entender bem isso, ia reclamar. Mas, assim, na minha visão, se você está dentro de um departamento profissional de futebol, com todo respeito ao torcedor, porque eu também sou torcedor, mas pouco importa a opinião prévia do torcedor. Quem analisa, quem recebe para fazer uma análise técnica de jogadores, são as pessoas que estão lá dentro recebendo salário para isso. Então, se você tem convicção de que um jogador, independente do que o torcedor vai achar, ele pode acrescentar ao time e ele está dentro de um custo muito mais apropriado para a sua condição financeira, eu acho que é esse perfil que o clube tem que buscar. Me chama a atenção realmente isso, o Vasco reclamar tanto de que não tem dinheiro, que é difícil se movimentar no mercado porque não tem dinheiro, e você fazer um investimento de 70 milhões de reais em dois jogadores que nunca jogaram no futebol brasileiro, nunca jogaram numa liga grande, que pode até chegar e dar certo, mas você tem várias tiquezinhos ali de coisas que podem dar errado no meio do caminho, que o próprio Pedrinho já falou, né? Não é nem a minha opinião. É a opinião do Pedrinho com o presidente, que ele sentou na cadeira dando coletiva ano passado e falou: precisamos de jogadores mais adaptados ao futebol brasileiro. Porque o Vasco acabou de contratar Emerson Rodrigues, Maxime Domingues, que é suíço, Emerson Rodrigues colombiano e o Jean Davi chileno, e nenhum dos três rendeu. E eles falaram: olha, precisamos mudar o perfil. E não parece mudar o perfil. Não é que o Vasco está gastando 70 milhões em jogadores que a gente já viu no futebol brasileiro desempenhar bem. O Vasco está gastando 70 milhões em dois jogadores que são apostas. São apostas que, beleza, jogaram na seleção colombiana, mas o Jean Davi jogou na chilena também. O Esforza era da seleção olímpica da Argentina e é um jogador de 28 milhões que está parado lá, que nem banco é. 28 milhões de reais. Então, acho que exatamente pelo fato do Vasco não ter dinheiro, que ele deveria cuidar melhor quando ele tem que ir no mercado se movimentar. Buscar jogadores como o Vasco trouxe o Tietê, por exemplo, de graça. O Coutinho chegou a ser um custo inicial também. Não teve compra do Coutinho, não teve compra do Tietê. O próprio Lucas Freitas, que é um jogador que tem sido titular constantemente, se a gente for botar na ponta do lápis o custo-benefício, foi muito bom. O jogador estava livre no mercado. Eu acho que esse era o tipo de movimento que o Vasco deveria fazer, exatamente pela dificuldade financeira que o clube tem. Porque quando você coloca 30, 40 milhões num jogador, ele não pode ser uma aposta. Você tem que estar muito convicto que aquele cara vai entrar em campo e vai te dar um retorno técnico. Até porque... a gente fala muito aqui, eu até brinquei hoje no meu canal, que parece ter um efeito Arias, né? O próprio Fluminense foi atrás de outro colombiano para repor a saída do Arias, o Vasco se movimentando já algumas temporadas buscando um colombiano ali para a ponta. O próprio Arias demorou um ano para estourar no Fluminense. O Vasco não tem um ano para você pagar um jogador 30, 40 milhões para ver se daqui a um ano ele vai arrebentar. Então, nessa ideia de você contratar jogadores prontos, eu vejo o Vasco com uma dificuldade ainda muito grande e isso pesa no financeiro. O Pedrinho tem dado a justificativa de que, mas é parcelado. Sim, mas todo mundo paga parcelado. Ninguém no futebol chega ali e paga à vista, a não ser que você tenha que pagar ali a rescisão contratual de alguém, como foi o caso do Gerson, mas isso é clube europeu vindo aqui fazer isso. O futebol brasileiro não tem isso, todo mundo parcela. E parcelado não é de graça, parcelado não é fiado. O parcelado você tem que pagar. E isso vai onerando depois as suas folhas da frente. Lá na frente, essa conta vai chegar. Como chegou quando o Vasco parcelou o João Vitor, como chegou quando o Vasco parcelou o Esforza, e hoje são dívidas que o Vasco tem, inclusive na Justiça. Inclusive o próprio Esforza, 2 vezes, o Vasco tomou um transfer ban pela dívida que tem ainda com o News Old Boys. Então, acho que é um movimento arriscado do Vasco de colocar muito dinheiro em poucos jogadores, sendo que existem muitas lacunas e esse dinheiro, na verdade, não existe.
Você está jogando para frente, você está parcelando um valor, torcendo para ter um retorno técnico agora, para ver se lá na frente você consegue recuperar esse investimento. Eu acho um movimento muito arriscado do Vasco nessa janela, porque as lacunas vão continuar. Amanhã, se tiver algum problema, não tem mais de onde tirar.